Qual é o preço do seu pecado? Isso mesmo, você já parou para refletir sobre o que sua alma está pagando por cada pecado cometido? Quando falamos em pecado, a primeira reação da maioria é pensar em algo distante, algo que acontece aos outros. Mas, e você? E os pecados que você comete todos os dias em silêncio, no esconderijo da sua alma? Hoje, vamos ver algo que talvez você nunca tenha considerado. O preço do pecado não é apenas um conceito abstrato. Ele tem um impacto real, direto e profundo em nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Mas aqui está o grande mistério. Poucos estão dispostos a encarar esse preço. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente sua opinião. As revelações que trago hoje podem mudar a forma como você vê a sua vida e o seu relacionamento com Deus. O pecado é como um peso invisível que se acumula em nossas vidas, dia após dia. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o que isso realmente significa? Será que entendemos a gravidade dessas palavras? Será que conseguimos visualizar o quanto nosso pecado nos afasta de Deus e nos coloca em uma dívida impagável? Imagine por um instante em um tribunal celestial, onde nossa vida é julgada. Todos os nossos erros, ações e pensamentos são expostos diante de Deus. Cada mentira, cada injustiça, cada palavra impura, cada ato egoísta. Qual seria o veredicto sobre sua vida? O pecado que carregamos é como uma dívida que não conseguimos pagar. E a verdade é que não podemos pagar. Mas o que muitos não sabem e o que poucos querem ouvir é que esse preço não é apenas uma consequência distante, mas algo que nos afeta diretamente em nossa jornada espiritual. Quando pecamos, não estamos apenas transgredindo regras, mas nos distanciando do Criador. E o que acontece quando nos afastamos de Deus? O vazio toma conta de nossa alma, a culpa nos consome e a paz que Ele nos oferece desaparece. Eu sei, a tentação é grande. O mundo nos diz que tudo tem um preço e que o pecado pode ser divertido, fácil ou até justificável. Mas a verdade é que quando olhamos para a cruz, percebemos que o preço do pecado é imensurável. E esse preço foi pago não por nós, mas por Jesus Cristo. Imagine o preço que Ele pagou para que você pudesse ser livre. Ele, sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados e no madeiro pagou o preço que não podíamos pagar. O que você tem feito com esse sacrifício? Tem se aprofundado nessa verdade? Ou tem ignorado o valor de sua redenção? Mas a pergunta permanece: qual é o preço do seu pecado? Será que você entende a gravidade do que ele realmente custa? O pecado nos afasta da presença de Deus e traz consequências eternas. E a verdade, por mais difícil de ouvir, é que ninguém está isento de pagar esse preço se não crer no sacrifício de Cristo. A maioria das pessoas tende a subestimar o impacto real do pecado. Muitos acreditam que o pecado é apenas uma falha momentânea, algo que pode ser facilmente ignorado ou corrigido com um simples pedido de perdão. Mas o que poucos sabem é que o pecado vai muito além de um erro passageiro. Ele tem um preço profundo que afeta não apenas nossa vida presente, mas também a eternidade. A Bíblia nos ensina em Isaías 59:2: mas as suas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa separação não é algo superficial. Não é uma simples parede que podemos derrubar com esforço ou boas ações. O pecado cria um abismo, um distanciamento tão grande entre nós e o Senhor que não conseguimos atravessar sozinhos. O que acontece quando pecamos, então? A primeira consequência, e talvez a mais dolorosa, é o afastamento de Deus. A nossa relação com o Criador se enfraquece
E com isso, nossa paz e alegria se perdem. Como nos sentimos quando nos afastamos de um amigo querido? Há uma dor interna, uma sensação de vazio que não pode ser preenchida por nada ou ninguém. É exatamente assim que nos sentimos espiritualmente quando nos afastamos de Deus por causa do pecado. E aqui vem a parte difícil. O pecado também afeta as nossas relações com os outros. Imagine que, por causa de uma mentira, você perde a confiança de alguém. Ou por um ato egoísta, você machuca uma pessoa que ama. O pecado não afeta apenas nossa relação com Deus, mas também com aqueles ao nosso redor. Cada pecado tem uma consequência visível, e isso vai além do que podemos imaginar. A nossa comunhão com o próximo é prejudicada, e muitas vezes, sem percebermos, criamos barreiras que se tornam difíceis de quebrar. Mas o que realmente nos custa? O preço do pecado é alto e muitas vezes, quando pecamos, não conseguimos perceber imediatamente os danos que ele causa. Mas, ao olhar para a cruz, aonde Jesus foi sacrificado por nossa causa, entendemos que o preço do pecado foi a dor, o sofrimento e a morte de Cristo. Ele levou sobre si aquilo que era nosso, tomou sobre ele as nossas transgressões e, com seu sangue, nos comprou de volta. E por mais que o preço tenha sido imenso, é algo que não podemos pagar com nossas próprias forças. A nossa justiça nunca será suficiente. Em Efésios 2:8-9 encontramos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O preço foi pago, mas não por nós. Não fomos nós que pagamos o preço do pecado, foi Jesus. E isso é a graça de Deus, a dádiva imensurável que recebemos sem merecer. Ele pagou o preço, e essa graça é o que nos oferece a oportunidade de restaurar nossa relação com Deus. Mas mesmo assim, o pecado é algo com o qual devemos lidar todos os dias. O sacrifício de Jesus na cruz não significa que agora podemos viver de qualquer maneira, sem nos preocupar com as consequências do pecado. Ele nos chama a viver em santidade, a buscar a pureza de coração e a fazer a vontade de Deus. O pecado pode ser perdoado, mas ele ainda traz feridas que precisam ser curadas. Por isso, ao olharmos para a cruz, devemos refletir: qual é o preço que você está disposto a pagar pelo seu pecado? Ou melhor dizendo, qual é o preço que você está disposto a pagar para viver de acordo com a vontade de Deus, para estar perto dele e para andar em santidade? A última coisa que quero que você entenda nesta parte é que, mesmo sendo salvos pela graça de Deus, o pecado ainda exige de nós vigilância. Precisamos estar alertas, pois o pecado está sempre à espreita, tentando nos afastar de Deus. Não podemos deixar que ele nos domine, e precisamos constantemente lembrar do preço que foi pago por nossa salvação. Agora, vamos entender como o pecado afeta nosso testemunho como cristãos e como ele pode nos afastar da missão que Deus nos deu. O preço do pecado vai muito além das consequências pessoais. Ele afeta de maneira profunda o nosso testemunho perante o mundo. Somos chamados a ser luz e sal, a representar Cristo na terra. No entanto, cada pecado que cometemos não só afasta a nossa comunhão com Deus, mas também enfraquece a nossa influência sobre aqueles que estão à nossa volta. O pecado não é apenas uma transgressão pessoal, é uma brecha na nossa missão. Jesus nos chamou para sermos luz em um mundo cheio de trevas. Em Mateus 5,14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Porém, quando vivemos em pecado, essa luz que deveríamos irradiar se torna turva. A confiança que as pessoas têm em nós diminui, e o testemunho que deveríamos oferecer sobre o amor e a graça de Deus fica ofuscado pelas nossas próprias falhas.
Pense na seguinte situação. Imagine que você está em uma reunião com amigos, falando sobre a importância de ter um relacionamento com Deus, e logo depois, em um momento de fraqueza, você age de maneira contrária ao que está pregando. Talvez você se irrite, fale algo impensado, ou até mesmo fale mal de outra pessoa. O impacto disso é imediato e duradouro. Sua palavra perde força e seu exemplo se torna incoerente. O pecado pode parecer algo pessoal e privado, mas seus efeitos ultrapassam nossas fronteiras. Quando vivemos em pecado, nossa luz se apaga aos olhos dos outros. Em Filipenses 2,15, Paulo nos instrui a sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Isso nos mostra que o pecado não afeta apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso papel como agentes de transformação no mundo. Agora você pode estar se perguntando, mas e os erros que cometo? Será que eles são irreparáveis? A resposta é não. Não estamos condenados ao fracasso eterno, mas devemos ser vigilantes. O pecado pode enfraquecer nossa luz, mas a graça de Deus sempre estará disponível para nos restaurar. No entanto, é necessário que haja um arrependimento sincero. Arrependimento não é apenas sentir remorso pelo erro, mas mudar de direção, voltar para Deus e buscar a santidade. Em 1 João 1,9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é uma promessa. Não importa o quanto tenhamos falhado, quando nos arrependemos sinceramente, Deus nos purifica e nos restaura. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas também nos capacita a viver uma vida que reflete sua santidade e seu amor. Ainda assim, o pecado continua a ser uma armadilha. Quando nos entregamos a Ele, não apenas nos afastamos de Deus, mas também enfraquecemos nosso testemunho perante o mundo. Jesus foi claro ao dizer em Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis. O pecado é como uma fruta podre em uma árvore que, embora pareça boa por fora, está contaminada por dentro. E o que as pessoas veem não é o que está por dentro, mas a aparência externa, o fruto. O que está em jogo é a eficácia do nosso testemunho. O que estamos transmitindo aos outros? Estamos levando as pessoas para mais perto de Cristo ou para mais longe dele? O pecado pode fazer com que nossas palavras percam o peso da verdade, tornando-nos inúteis para a missão a qual fomos chamados. Se queremos ser usados por Deus para impactar vidas, precisamos viver de acordo com os princípios da sua palavra. Por isso, o preço do pecado é mais caro do que podemos imaginar. Ele não apenas nos afasta de Deus, mas compromete nossa missão. Cada pecado cometido enfraquece nossa capacidade de ser luz para o mundo, de conduzir outros a Cristo. E isso nos coloca diante de uma pergunta importante: qual preço estamos dispostos a pagar para que nosso testemunho seja verdadeiro? Precisamos nos purificar, nos afastar do pecado e viver de maneira íntegra. A grande verdade que poucos querem ouvir, mas todos precisam entender, é que o preço do pecado foi pago na cruz, e isso muda tudo. A cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por nossos pecados, não é apenas um símbolo de fé, mas a verdadeira manifestação do preço de nossa transgressão. A morte de Jesus, com seu sangue derramado por nós, é o pagamento completo e definitivo pelo preço do pecado. Em João 19:30, Jesus declara: está consumado. Essas palavras não são vazias. Elas significam que o sacrifício foi completo, que o preço foi pago em sua totalidade e que não há mais nada que precisemos fazer para que sejamos reconciliados com Deus.
O véu do templo foi rasgado, simbolizando o acesso direto que agora temos ao Pai, graças ao sangue de Cristo. A grande questão agora é: o que fazemos com esse sacrifício? Como respondemos ao preço que foi pago por nós? A resposta não é apenas aceitação passiva, mas uma transformação ativa em nossas vidas. A Bíblia nos chama para viver uma vida digna daquilo que Cristo fez por nós. Não podemos continuar vivendo como se o sacrifício de Jesus fosse algo distante, como uma história que não nos toca. Ele nos salvou do pecado, da condenação, mas também nos chama para uma vida de santidade. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício de Cristo deve nos inspirar a viver para Ele. O preço que Ele pagou por nós nos chama a entregar nossas vidas como um sacrifício vivo, a renunciar o pecado e a seguir sua vontade. Isso não significa que nunca mais cometeremos erros, mas que, ao falharmos, procuraremos o perdão de Deus com um coração contrito. Jesus já pagou o preço por nossos pecados, mas isso exige uma resposta diária de arrependimento e mudança de vida. A graça de Deus não é um convite para a impunidade, mas um chamado para a transformação interior. Como diz em Tito 2:11-12, porque a graça de Deus se manifestou, salvando todos os homens, e nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nosso preço foi pago, mas o que faremos com isso? Vivemos como se a cruz não tivesse relevância? Ou permitimos que o sacrifício de Cristo transforme nossas vidas, nos conduza a uma vida de santidade e nos inspire a ser luz no mundo? A verdade é que o preço do pecado é algo extremamente alto. Jesus pagou com sua própria vida, e Ele espera que, em resposta, vivamos de forma digna de tal preço. Não podemos mais tratar o pecado como algo leve ou irrelevante. Ele custou a vida do Filho de Deus. E se o preço foi tão alto, o mínimo que podemos fazer é viver em gratidão e obediência. Por isso, o sacrifício de Jesus deve nos levar a uma reflexão profunda. Como estamos vivendo? Estamos vivendo em santidade? Estamos dando frutos dignos do Evangelho de Cristo? Estamos sendo verdadeiramente luz no mundo? Ou estamos, por causa de nosso pecado, obscurecendo a mensagem que devemos levar? A graça de Deus não deve nos levar à complacência, mas ao compromisso de viver uma vida transformada, capaz de refletir a glória de Deus em tudo o que fazemos. Jesus pagou o preço do pecado para nos dar vida, mas a nossa resposta a esse sacrifício deve ser uma vida de consagração a Ele. O preço foi pago e agora somos chamados a viver a vida abundante que Ele nos oferece, não como escravos do pecado, mas como filhos da luz, andando na verdade e na santidade de Deus. O preço do pecado é um preço alto, mas foi pago por amor. Não podemos mais negligenciar essa verdade. A cruz nos chama a uma vida de transformação, de arrependimento contínuo e de testemunho fiel. O preço do seu pecado já foi pago. O que você fará com essa verdade?